O dólar reverte altas recentes e fecha em 13,70. China impõe tarifas sobre a importação de frango brasileiro. A NTT diz que reunião com caminhoneiros sobre tabela de frete não produzirá efeitos imediatos. Em interrogatório, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, diz que não soube se conter diante de tanto poder. Ministro do Supremo libera ação penal contra a senadora Gleice Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo. Edson Fachin, do STF, rejeita mais um habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Torcedor da Alemanha vai assistir à seleção na Copa da Rússia de trator. Fred não treina e deve desfalcar a seleção em amistoso contra a Áustria. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A tabela dos fretes para os caminhoneiros virou uma dor de cabeça para o governo. Depois de divulgar uma nova tabela que provocou reação negativa da categoria, o Planalto faz as contas para rever esses valores. Em meio a essa disputa, o governo Temer perde ainda mais credibilidade. Até mesmo aliados não veem com bons olhos as ações do governo desde a greve dos caminhoneiros. Já era noite quando, na quinta-feira, em mais uma reviravolta das negociações com os caminhoneiros, representantes do governo prometeram revogar a segunda versão da tabela de preços mínimos para o frete. A versão, que falava em uma redução média de 20% no preço, foi publicada no Diário Oficial da União, mas não durou nem 4 horas. Assim que foi anunciada no final do dia, o ministro dos Transportes, Walter Casemiro, recebeu um grupo de representantes de caminhoneiros que, insatisfeitos, apontaram distorções nos valores. Entre elas, um aumento de até 45% no valor mínimo do frete de caminhões pequenos e uma redução de até 40% nos caminhões maiores. Os caminhoneiros saíram da reunião com a promessa do ministro que tornaria sem efeito a segunda versão da tabela e que ela seria revogada. Vai ser tornado sem efeito essa resolução, pela diretoria da NTT, vai voltar a ter a efetividade da resolução anterior, para que a gente possa discutir com todos as categorias, as associações, para que a gente volte com uma tabela que seja uma tabela factível. Essas distorções nos valores que foram apresentadas pelos caminhoneiros na quinta-feira foram objeto de discussão hoje, aqui na Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT voltou a receber representantes da categoria, juntamente com os técnicos da agência, para discutir o valor mínimo para o preço do frete. Os caminhoneiros mantiveram a posição de que não querem que os preços sejam reduzidos. A NTT informou em nota que a reunião desta sexta-feira não terá uma solução imediata e que reuniões técnicas vão continuar para, abre aspas, harmonizar os interesses de produtores, transportadores e sociedade, fecha aspas. A tabela que está valendo é a do dia 30 de maio. O estabelecimento de um preço mínimo para o frete foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a greve. Antes não havia tabela. Os preços eram regulados livremente pelo mercado e, para os caminhoneiros, estavam baixos demais. Já na visão de representantes do setor produtivo, o tabelamento ficou inviável. Eles alegaram que os valores do frete subiram até 140%. A Confederação Nacional da Indústria disse que vai entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação para questionar a constitucionalidade do tabelamento. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, encaminhou ofício ao presidente Michel Temer para pedir a suspensão da aplicação da tabela. A avaliação da entidade é de que o custo do frete implicaria em acréscimo de até R$13 mil no preço do transporte, no caso, por exemplo, do escoamento de soja do município de Sorriso, em Mato Grosso, até o Porto de Santos.
E no meio desse fogo cruzado entre caminhoneiros e setor produtivo está o governo, cada vez mais enfraquecido e acuado sob o receio de uma nova paralisação. Até mesmo aliados do presidente criticam o tabelamento de preços, alegando que a medida já se mostrou ineficaz em outros governos. As constantes idas e vindas e revisões de cálculos da equipe geram incerteza da constitucionalidade da medida. E quem pode pagar o pato é o consumidor, que com o aumento do frete verá o preço dos produtos subirem nas gôndolas. Sem uma negociação que seja boa para os dois lados, muita turbulência está prevista até as eleições, já que o governo continua refém de grupos de pressão, sendo obrigado a recuar a cada decisão tomada de forma impensada. Nesta sexta-feira, a Agência Nacional do Petróleo publicou o regulamento da subvenção no valor de até 30 centavos por litro do óleo diesel, que foi anunciada pelo governo depois da negociação com os caminhoneiros. De acordo com o decreto, o prazo para o governo pagar a Petrobras e os demais fornecedores pelo subsídio será de até 9 dias úteis. Poderão aderir à subvenção, à ANP, os agentes econômicos autorizados pela agência. E com a greve dos caminhoneiros, a alta da gasolina fez a inflação acelerar, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,4% em maio, registrando uma aceleração em relação aos 0,22% de abril. No acumulado de 12 meses, o IPCA subiu para 2,86%, mas ainda segue abaixo do piso da meta do Banco Central. A ANT divulgou uma nota informando que voltará a se reunir com os caminhoneiros na próxima semana para discutir a tabela com os preços mínimos de fretes. E hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que mais 46 empresas paguem em até 15 dias o valor de 506 milhões de reais em multas por bloqueio de rodovias durante a greve. As multas variam em torno de 11 milhões para cada empresa. E com a greve dos caminhoneiros, o transporte de carga tem a maior queda em quase 20 anos. O fluxo de veículos pesados recuou e o impacto negativo foi direto nas chances de saída da recessão econômica dos últimos 2 anos. A greve dos caminhoneiros fez despencar o volume de transporte de carga nas estradas brasileiras em maio. Segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, o fluxo de veículos pesados que passam por vias pedagiadas recuou 27,7% no mês passado em relação a abril. Essa é a maior queda mensal desde que a pesquisa foi criada há 19 anos. Para se ter uma ideia, antes do resultado de maio, a maior retração havia sido de 6,7%, registrada em julho de 1999. A queda no fluxo de mercadorias deve ter impacto direto na atividade econômica, que deve avançar menos que o esperado no início do ano, quando economistas estavam mais otimistas em relação à saída da recessão de 2 anos. O Banco Central decidiu agir, ofereceu 20 bilhões de dólares ao mercado para baixar a cotação da moeda norte-americana, que estava subindo sem parar, num movimento claramente especulativo. A maioria dos brasileiros não está entendendo o vai e vem do mercado dos últimos dias. Tem que ajustar as contas a todo momento. Até Ana Rosa, que é uma educadora financeira, foi obrigada a mudar os planos das férias. No caso dela, precisa comprar o dólar turismo, que é mais caro que o comercial. Se eu me propus, eu tenho 5 mil, 10 mil dólares, 10 mil reais para trocar, eu vou trocar exatamente este, né? E vou fazer o que eu tinha que fazer com este valor, reduzindo, observando aonde eu posso fazer a redução do que eu pretendia fazer lá fora. Né? Só assim eu não vou trazer problemas na volta da minha viagem. Só em 2017, 1.200.000 brasileiros foram para o exterior. Mas o que interessa mesmo para bem mais gente, para ser mais precisa, os 209 milhões de brasileiros, é o valor do dólar comercial. Esse sim, interfere até no preço do pãozinho que é servido no café da manhã. O trigo argentino está acabando.
Então vai vir de outros países que não tem acordo comercial com o Brasil e que é bem mais caro. Você vai ter que repassar. Não tem condição de repassar tudo, senão fica fora de mercado, né? Mas não tem como segurar. O que o Duarte falou não é nada mais do que o efeito de uma economia globalizada. Todos dependem de todos. De repente é uma matéria-prima que eu preciso, né? Como eu vou parar a minha fabricação? Ou eu trago neste momento os materiais neste valor de dólar, terei que subir muito o meu produto e aí então na competitividade junto a outros, né? De repente eu vou perder. Então o que fazer neste momento? Demanda muita análise, muita observação e muito cuidado. E tem mais. O mercado ainda está preocupado com a greve dos caminhoneiros, com a situação das contas públicas e com a política econômica dos Estados Unidos, que afeta o mundo inteiro. Numa hora destas, os operadores de câmbio saem comprando e vendendo sem saber direito o que é certo. É o efeito manada. Mas agora que o Banco Central informou que vai agir com maior rigor no mercado de câmbio, a expectativa é de alguns dias melhores. Mas não dá para acreditar 100% numa previsão como essa. Não podemos nos sustentar dessa forma e eu tenho certeza, né, que as pessoas responsáveis em nosso país para que isso não se exceda mais do que já está, terão algumas estratégias, né, para que isso diminua, mas não dá para prever. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 5,59% e encerrou o dia cotada a R$ 3,706 na venda. Essa foi a maior queda percentual diária desde o dia 13 de outubro de 2008, quando o dólar despencou 7,74%. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento uma ação penal da Operação Lava Jato que mira a presidente nacional do PT, senadora Gleice Hoffmann, e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, investigados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eles são acusados de receberem R$1 milhão desviados do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Ainda sem data marcada, o julgamento da ação será pela segunda turma da Corte. Caberá ao presidente da turma, ministro Ricardo Lewandowski, marcar a data do julgamento. Também será julgado o empresário Ernesto Kugler Rodrigues, ligado ao casal. O primeiro réu da Lava Jato julgado pelo STF foi o deputado Nelson Melrer, do PP do Paraná. No mês passado, o parlamentar foi condenado pela segunda turma. Gleice será a segunda ré a ser julgada pela Corte. Celso de Mello é o revisor da Lava Jato. O decano da Corte tem a responsabilidade de analisar o caso mais detidamente que os outros integrantes da segunda turma e votar logo depois do relator, Edson Fachin. Também integram o colegiado os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. No mesmo processo, também são réus o marido de Gleice, o ex-ministro Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler. As investigações começaram com as delações premiadas do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O dinheiro, de acordo com o Ministério Público, teria sido direcionado para a campanha eleitoral de Gleice em 4 parcelas de 250 mil. O repasse teria sido realizado ainda segundo a Procuradoria-Geral da República, através de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela Petrobras a firmas de Rodrigues. A PGR diz ainda que os recursos foram liberados pelo ex-diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa, cujo objetivo seria obter apoio político de Gleice Hoffmann e Paulo Bernardo para se manter no cargo. Gleice foi ministra da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff entre junho de 2011 e fevereiro de 2014. Durante o processo de impeachment, a senadora foi uma das vozes mais eloquentes na defesa da petista no Congresso Nacional. Hoje, como presidente do PT, tem se empenhado na defesa de Lula, condenado e preso na Lava Jato. Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento no governo Lula de 2005 a 2011 e das Comunicações, já no governo Dilma de 2011 a 2015. Nas alegações finais entregues ao STF,
Os advogados dos réus alegaram inocência. A defesa da senadora apontou falhas nas delações premiadas que deram origem ao processo e disse que as provas levantadas não corroboram os depoimentos dos colaboradores. E também no STF, o ministro Edson Fachin rejeitou o novo pedido de liberdade feito pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci. No novo pedido, o habeas corpus foi apresentado no dia 14 de maio, pouco mais de 2 meses depois de o plenário da Suprema Corte ter decidido, por 7-4, manter o ex-ministro na cadeia. Palocci está preso desde setembro de 2016 em Curitiba. Em abril, ao analisar o pedido de habeas corpus, o tribunal entendeu que não havia ilegalidade nem excesso na duração da prisão preventiva, que não tem data final definida. A defesa do ex-ministro queria recorrer à liberdade da condenação de Palocci, que foi condenado a 12 anos e 3 meses de prisão. A pena foi imposta pelo juiz Sérgio Moro. O juiz considerou Palocci culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No novo pedido de habeas corpus apresentado em maio, os advogados voltaram a argumentar que a prisão preventiva não cumpria os requisitos necessários e estava sendo usada como um instrumento de antecipação da pena. Em relação ao novo pedido de liberdade, o ministro Edson Fachin entendeu que não há motivo para rediscutir o que já foi decidido pelos ministros do STF. E veja a seguir, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, diz em depoimento que se perdeu na promiscuidade da doação eleitoral. E ainda o último treino da seleção antes do amistoso de domingo contra a Áustria. O ex-governador Sérgio Cabral falou em depoimento nesta sexta-feira sobre o poder que ganhou nas 2 décadas de carreira política e admitiu: não soube se conter diante de tanto poder. O político, que chegou a ser cotado para disputar a presidência da República, também admitiu ter movimentado 500 milhões de reais em doações eleitorais, sendo 20 milhões do total para uso pessoal. O interrogatório foi conduzido pelo juiz Marcelo Bretas. Cabral é réu no processo pelos crimes de ocultação e lavagem de cerca de 40 milhões de reais guardados no Brasil e 100 milhões de dólares depositados no exterior. O ex-governador confessou que não conseguiu se conter diante de tanto poder e classificou como promiscuidade a relação que manteve com os empresários. Foi nessa promiscuidade que eu me perdi. Foi nessa promiscuidade que eu usei dinheiro de campanha para fins pessoais. Dr. Bretas, eu nunca pedi a um empresário que incluísse um percentual qualquer em nenhuma obra ou serviço do meu governo. Eu garanto isso ao senhor, falando aqui em nome dos meus filhos, em nome do meu neto que eu conheci essa semana. Eu nunca pedi, mas houve dinheiro sim. E os empresários pediam dinheiro, ofereciam dinheiro sim. E eu pedia dinheiro para a campanha sim. E era muito dinheiro sim. Porque eu era responsável não só pela minha campanha. O ex-governador admitiu a movimentação de dinheiro doado por empresários e não contabilizado nas campanhas. Eu, em vez de ficar concentrado no meu governo, nas minhas realizações, o poder é algo tão perigoso. O poder é algo tão perigoso. O senhor tem poder. Eu acho que o senhor... Aqui a gente trata como autoridade. Limitado. Limitado, exato. Eu não soube me conter diante de tanto poder e de tanta força política. Cabral também expressou o desejo de ressarcir os cofres públicos. Um dia antes da audiência, na quinta, o político foi denunciado em outro processo da Lava Jato. Ele já é réu em mais de 20 processos e foi condenado em 5, totalizando mais de 100 anos de prisão. Uma campanha na internet busca coletar 20 mil assinaturas para pressionar o Senado Federal na aprovação de uma lei que dê condições de aposentadoria a portadores de uma doença rara. Loreta é uma das pouco mais de 150 pessoas diagnosticadas com a doença no Brasil, que também é conhecida como pseudotumor cerebral. Primeiro você passa numa unidade básica de saúde,
depois encaminha para um outro profissional. E nesse encaminhar, meses vão passando. E a dor de cabeça ela é incapacitante. Você não consegue ter uma qualidade de vida. Você só quer ficar no escuro porque a luz atrapalha muito, aumenta a dor de cabeça, o barulho aumenta a dor de cabeça. Então, até você conseguir, às vezes, uma tomografia, uma punção lombar pelo SUS, vai muito tempo. As dores, elas são alerta, tá? Mas, assim, acho que o principal problema que a pessoa tem mesmo é perda visual. Tá? Então, a pessoa ela pode chegar a ficar maurótica, perder a visão completamente se não for tratado. Para diminuir os sintomas e ter mais qualidade de vida, Loreta precisou passar por uma cirurgia na cabeça, onde foi instalada uma válvula de drenagem. Como ela é confundida às vezes com uma sinusite, com uma enxaqueca, você passa por diversos médicos até chegar num neuro para ter o diagnóstico. E aí esse diagnóstico é feito com um exame oftalmológico, né, para ver se tem edema de papila, e punção lombar, que é introduzir uma agulha de raque na coluna e drenar o líquido. Se tiver acima de 25 milímetros de água, você tem o diagnóstico. Tem gente que acima de 20 já está fazendo edema. Então, é complicado você ter esse diagnóstico. Aqui no Brasil, a doença é rara. A incidência é de 1 para cada 100 mil mulheres. Obesas têm 20 vezes mais predisposição para desenvolvê-la. O curioso é que a causa é desconhecida. O que se sabe é que ela é uma consequência de outra doença que ainda não foi descoberta pelos médicos. Eventualmente a gente realmente não detecta e por isso que chama hipertensão intracraniana idiopática, porque é uma hipertensão intracraniana cuja causa a gente não sabe. Os pacientes brasileiros iniciaram uma campanha que pede ao Senado Federal que aprove um projeto de lei que dê condições de aposentadoria para quem é portador da doença. Loreta diz que precisa de ajuda da sociedade, pois são necessárias 20 mil assinaturas e até agora o grupo só conseguiu 3 mil. No Facebook é só jogar hipertensão intracraniana idiopática e no Insta também. Você vai acessar lá, curtir e lá tem o link direcionado para o Senado direto com o nosso projeto. Ele vai estar explicando o projeto. Lá você pode conhecer as 157 mulheres e tem alguns homens que têm essa doença no Brasil inteiro. No Mato Grosso do Sul nós somos 2. E aí você pode ler um pouquinho da história como que é a doença. E veja a seguir, a inflação acelera no mês de maio, puxada pela alta da gasolina. E ainda, robô da NASA detecta mais blocos de matéria orgânica em Marte. Um intenso tiroteio entre traficantes e policiais militares deixou um agente ferido e causou a paralisação do bondinho do Pão de Açúcar na Urca, no Rio de Janeiro. Um tiroteio foi registrado nesta sexta-feira na Urca, um dos bairros considerados mais seguros do Rio de Janeiro, e paralisou até o Pão de Açúcar. O bondinho suspendeu a operação por 2h30 e encerrou mais cedo o funcionamento do serviço. A troca de tiros assustou moradores e visitantes na Praia Vermelha. A área, que é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, abriga diversas instituições do Exército. Está cerrado por segurança. Está fechado por segurança. Pensamos que fosse por causa do clima, mas depois falaram que era por segurança e que amanhã vão abrir às 8. Abrem às 8. Bom, a gente não sabia como estava acontecendo, a gente estava só escutando muito tiroteio, né? Aí a gente, a princípio, ficou apreensivo, porque logo aqui nessa área nunca vimos isso aqui, mas assim, um pouco preocupados, assim. Um soldado do batalhão de choque foi atingido por estilhaço de granada e foi hospitalizado. De acordo com a polícia militar, criminosos que travavam disputa por território nos morros Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, teriam fugido pela mata por meio de trilhas que saem na Urca. Um criminoso foi preso ao tentar escapar da área de mata em direção à Praia Vermelha. Por medida de segurança, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, ficou fechado por 15 minutos por causa da troca de tiros. Os aplicativos de celular que ajudam as pessoas a conseguir usar melhor o transporte público estão espalhados pelo mundo. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um aplicativo mostra mais que o itinerário do ônibus. Agora, os passageiros poderão comprar passagens direto dos seus smartphones. O objetivo do Peg Fácil é facilitar a vida dos usuários do transporte coletivo da capital. Através da tecnologia, através do seu aparelho celular, ela vai poder adquirir créditos, ela vai poder definir a sua rota, vai saber a hora do ônibus, quanto tempo ele está
do ponto de ônibus que ela costuma pegar, onde ela deseja pegar. O sistema foi desenvolvido em parceria entre a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e o consórcio Guaicurus. Juntos pensamos essa ideia, creio que isso demorou 10, 11 meses para ser desenvolvido e já funciona a todo vapor. Entre as diversas funções apresentadas, a novidade é a possibilidade de comprar créditos para o cartão eletrônico de passagens. Pode comprar créditos até para 5 cartões diferentes, ele pode ter um filho, 2 filhos, enfim, 5 cartões que ele pode estar abastecendo. Por enquanto, essa compra só poderá ser feita com cartão de crédito. O aplicativo Pegue Fácil para os ônibus aqui de Campo Grande já está funcionando, mas disponível apenas para os celulares que usam o sistema Android. Para o sistema iOS, só vai ficar pronto daqui a 90 dias. Os 4 botões do aplicativo oferecem as principais funções que já eram disponíveis em um outro aplicativo nacional que funcionava também em Campo Grande. A diferença agora é a interatividade que será possível com o usuário. O aplicativo será constantemente desenvolvido, até porque ele possibilita que a população faça sugestões. A criação do aplicativo não estava prevista no contrato de concessão do serviço de transporte público da cidade, mas se tornou uma necessidade diante dos avanços tecnológicos. Até o contrato ele prevê que, à medida que tecnologias e situações inovadoras estejam disponíveis, que o consórcio também absorva, né? São os tempos modernos e o consórcio não pode ficar fora dele. Tem que oferecer facilidade, comodidade, segurança. A inflação oficial acelerou no mês de maio, puxada pela alta da gasolina. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A inflação ficou em 0,4% em maio, quase o dobro do que foi registrado no mês anterior. Segundo o IBGE, os maiores impactos foram os preços de transportes e energia, com a gasolina respondendo sozinha por 0,15 ponto percentual. O levantamento também confirma uma sensação do brasileiro. Está cada vez mais caro abastecer os veículos. Em 12 meses, os preços dos combustíveis tiveram alta de 19,5%. A Federação Brasileira dos Bancos adiou para novembro a implantação do novo sistema de cobrança de boletos antes previsto para setembro. A mudança vai permitir que boletos vencidos sejam pagos em qualquer banco e não mais na instituição financeira de origem da cobrança. Segundo a entidade, o calendário foi estendido para processar o grande volume de pagamentos na rede bancária. Os exportadores brasileiros de carne de frango sofreram mais um golpe. O governo chinês anunciou que vai aplicar sobretaxas às importações do produto. Quem for importar a carne do Brasil terá que pagar, a partir deste sábado, um novo imposto que pode chegar a 38% sobre o valor das aquisições. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou uma nota protestando contra a medida e afirma que a taxação é um retrocesso nas boas relações comerciais construídas por brasileiros e chineses. Um robô da NASA detectou mais blocos de matéria orgânica em Marte. Uma primeira descoberta desse tipo já tinha sido feita há 4 anos. As moléculas preservadas foram encontradas entre rochas sedimentares com 3 bilhões de anos na cratera Gale, pelo robô da NASA. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, a notícia é um avanço importante, porque significa que há materiais orgânicos preservados em alguns dos ambientes mais severos do planeta. Embora não sejam evidências diretas de vida, os componentes da cratera são o conjunto mais diversificado já retirado da superfície, desde que o robô aterrissou em Marte em 2012. O rover da NASA já havia encontrado matéria orgânica antes. Uma descoberta menor foi anunciada em 2014. O veículo não tripulado também detectou evidências crescentes de variações sazonais de metano em Marte. A descoberta indica que a fonte do gás é provavelmente o próprio planeta, ou possivelmente de água subterrânea. Voltamos com o esporte. Uma pergunta que está no ar e que parece ser respondida só depois da Copa do Mundo. Em que clube vai jogar o Neymar depois do Mundial? A Renata está de volta e conta pra gente. Olha só, acho que nem ele sabe, viu? Enquanto o Real Madrid parece estar disposto a negociar com o jogador, o novo técnico do PSG visitou o craque na Inglaterra na esperança de que ele permaneça no time francês.
O PSG deve fazer jogo duro e não vai liberar facilmente o seu principal jogador. O novo técnico do time, Thomas Tuchel, aproveitou a ida a Liverpool, onde assistiu ao amistoso entre Brasil e Croácia, para se encontrar com seu principal astro e apresentar suas ideias. Ao que parece, Neymar gostou do que ouviu, o que faz aumentar as chances do atacante permanecer na equipe francesa na próxima temporada. Por outro lado, a possível ida de Neymar para o Real Madrid é cada dia mais comentada na Europa. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, foi a Londres durante a semana onde estava concentrada a seleção brasileira para se aproximar do atacante. A chegada de Neymar ao Santiago Bernabéu estaria diretamente ligada à saída de Cristiano Ronaldo. O português deixou no ar a possibilidade logo após a conquista da Liga dos Campeões, o que não caiu bem na diretoria do clube. Para Marcelo, jogador do Real e da seleção, Neymar seria bem-vindo na equipe. O Neymar tem sempre as portas abertas do Real Madrid. Eu acho que os melhores jogadores do mundo têm que jogar no Real Madrid. E eu já falei isso há 2, 3 anos atrás, que para mim, algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid. Não, um dia eu não sei. Agora, olha só, cada um tem a sua maneira de chegar à Rússia para a Copa do Mundo. Mas um torcedor da Alemanha inovou. Ele está indo assistir a seleção do país de trator. A uma velocidade de 20 km por hora, o mais rápido que seu trator Lance Bulldog de 1960 consegue alcançar, Herbert Reif diz que fazer contato com as pessoas e apreciar as paisagens do interior da Europa Central são as coisas importantes na jornada. Primeiro, o trator percorre 20 km por hora, que é uma velocidade muito devagar. Então eu posso fazer contato com as pessoas que ficam acenando na minha passagem. E isso é muito importante para mim. Acompanhado do fiel cão X, Reif planeja chegar a Moscou a tempo do primeiro jogo da Alemanha no torneio contra o México no dia 17 de junho. Ele ainda tem esperança de conseguir um ingresso para o esperado jogo, apesar da distância. No começo, eles não queriam me deixar atravessar a fronteira, então fizeram alguns telefonemas. Eu apresentei todos os documentos, porque o cartão de identificação do torcedor funciona como um visto. E depois de 6 horas de espera, de repente eles disseram: "Temos boas notícias, você tem permissão para prosseguir com seu trator." E a FIFA divulgou nesta sexta-feira o clipe oficial da música Live It Up para a Copa do Mundo. Em meio aos astros musicais, chama a atenção a presença de um craque brasileiro que não estará nos gramados da Rússia neste ano. Estamos falando de Ronaldinho Gaúcho. O ex-astro da seleção brasileira marca presença no vídeo imitando um golaço marcado diante da Inglaterra nas quartas de final da edição de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. O vídeo traz uma série de referências às seleções que disputarão o torneio neste mês, dando lugar a diversas cenas marcantes das últimas edições das Copas do Mundo, incluindo as celebrações da campeã de 2010 Espanha e 2014 Alemanha. O atacante William, que estará com a seleção na Rússia, também aparece no clipe dançando com uma criança. Mas um dos momentos mais divertidos é quando Ronaldinho aparece ao lado de Will Smith e Nick Jam e dá um chute em direção a um buraco na parede. A edição mistura o vídeo com o golaço histórico em uma cobrança de falta que surpreendeu o goleiro Simon em 2002. E são esses os destaques do esporte desta sexta-feira. Jaqueto, Carol, um ótimo final de semana para vocês. Obrigado, Renata. Bom fim de semana para você também. Bom fim de semana. Obrigado, Renata. E veja a seguir, o mercado da beleza movimenta quase 6 bilhões de reais por ano. E ainda, em ano de Copa do Mundo, brasileiros mostram paixão pelo futebol de botão. Morreu hoje em São Paulo Maria Esther Bueno, uma das mais importantes tenistas da história do esporte brasileiro. Ela estava internada em estado grave de saúde em decorrência de um câncer descoberto em 2017. Ao todo,
Ela conquistou 589 títulos e foi a número 1 do ranking mundial em várias oportunidades. Faturou 7 títulos de Grand Slam de simples, sendo 4 no Aberto dos Estados Unidos e 3 na tradicional grama de Wimbledon, na Inglaterra. O nome dela foi incluído no Hall da Fama do tênis em 1978, a primeira e única brasileira a receber esta honraria. Nos últimos anos, Maria Esther atuava como comentarista. Um dos setores que mais cresce no país é o mercado da beleza. Mesmo em meio à crise econômica que o Brasil atravessa, ele movimenta quase 6 bilhões de reais por ano. O que torna o país o 4º maior mercado do mundo no consumo de cosméticos. Um congresso em São Paulo apresentou as novas tendências do mercado. Um dos mercados que mais inova é o da beleza. Por aqui, a crise passa longe e nem mesmo a economia instável abala o setor. Isso, para mim, tem sido um motivo de comemoração e tanto é que essa feira aqui ela proporciona isso. A gente espera o ano inteiro para se encontrar, para justamente desfrutar não só do que conquistamos, mas também de novidades que todos os fornecedores, toda a cadeia produtiva traz para esse mercado. Ninguém gosta de passar frio no inverno, né? Que tal um creme que ajuda a aquecer e ainda combate a celulite? Nesse gel tem ativos que vão promover a lipólise, ou seja, a quebra da gordura, que é uma das causas da celulite. Ele também promove um descongestionamento no local e por isso ele vai ajudar. Então ele vai aquecer, auxiliar no inverno e também auxiliar na celulite. O mau hálito é um dos problemas bucais mais desagradáveis. Mas olha só essa novidade, um bombom funcional que neutraliza o mau odor. E também ele pode ser utilizado como um tratamento a longo prazo, principalmente às vezes uma pessoa que tem alguma desordem, alguma doença que leva à halitose, que é esse mau hálito, ela também pode fazer um tratamento com esse chocolate. A Daiane experimentou e descreveu a sensação. Maravilhoso, ótima opção. Para depois do almoço, então, sensacional. Nossa, a sobremesa e ainda age no mau hálito. Ótima opção. Para muita gente, comer chocolate é um dilema, né? Mas olha só o que eu encontrei aqui. Um chocolate que dá pra gente comer sem culpa, porque ele contém ingredientes que aceleram o metabolismo. Além de adoçar a vida, ainda auxilia no emagrecimento. Quem não ama um chocolate, né? Como não vai facilitar o tratamento? Substituir uma cápsula por um chocolate, um bombonzinho por dia. E também tem novidades para quem faz o uso excessivo do celular. Este dispositivo tem uma ação analgésica e anti-inflamatória no tratamento de dores nas mãos, para quem fica o tempo todo conectado. 10 minutinhos por dia já são suficientes. Junto desse kit temos também o composto da Biotech, que a Biotech desenvolveu, que é um fotoativo. O que seria isso? Nesse composto tem cromóforos, que são estruturas específicas, compostos específicos que absorvem a luz nesse comprimento de onda, tá? E com isso você acaba potencializando o tratamento. Tem até máscara relaxante que muda de cor. Na hora de aplicar, ela fica laranja. Quando ficar amarela, já pode ser removida. Você puxa e vai sentir um efeito refrescante e anti-inflamatório. Para quem gosta de se cuidar, seja do corpo ou da saúde, esses produtos prometem trazer mais qualidade de vida e bem-estar. O que você vai ver agora é uma história de amor, não de um relacionamento convencional, mas da forma mais pura que a vida pode proporcionar amor, através da gratidão. Aos 76 anos e acamada, hoje a Maria Solange se recupera de um AVC. E essa é a Márcia, que cuida dela com todo amor e carinho. Elas foram vizinhas por 20 anos, cada uma com sua história de vida difícil, mas sempre dispostas a se ajudar. Quando a Maria adoeceu, a orientação era levá-la para um asilo. A Márcia não deixou. Mas aí meu coração falou mais alto, porque eu sinto amor por ela. Aí você trouxe ela pra cá e tem dado todo o amor que ela precisa. Isso. Ela tá comigo. Aí eu conversei com a advogada, vou pegar a tutela dela pra mim poder ser responsável por ela. Aí eu vou cuidar dela. Ela foi boa pra mim, foi boa pros meus filhos, foi boa pros meus netos.
Então é a gratidão, é o amor que eu sinto por ela. Hoje ela tá na minha casa e hoje eu tô dando carinho, tô dando amor pra ela. Tô cuidando dela. O que eu tô fazendo por ela ainda é pouco. A Márcia faz a mamadeira, cuida da higiene da Maria, presta todos os cuidados que ela precisa, mesmo doente. Faz anos que ela tem uma hérnia umbilical e nem as dores são capazes de fazer ela desistir. O tempo passa, muita coisa muda. Essa aqui é uma foto da Maria Solange, jovem, lá para os seus 28, 30 anos de idade. E nem precisa dizer que muita coisa se transformou de lá para cá. Só que tudo que ela fez de bom na vida hoje tem sido recompensado pelo amor da Márcia. E quem um dia já cuidou, hoje é cuidada como se fosse filha. Mamazinha, você me ama? Muito? Eu também te amo. É meu bebê, ela me chama de mamãe. Mamãe Márcia, neném quer comer banana amassada com açúcar. Agora, tem muito mais por trás dessa história. A vida da Márcia é uma luta diária. Mesmo doente, o dia dela começa carregando baldes de água doados pelos vizinhos. Em todos esses anos, morando na mesma casa, ela nunca teve água encanada. A renda vem de um benefício social desde que ficou doente. E a situação está cada vez mais complicada. É lamentável. Eu conheço a Márcia já há alguns anos, deve ter uns 20 anos, e ela sempre sofreu esse problema com essa água. E ela carrega a água, os vizinhos dão água. Eu, particularmente, minha casa está de portas abertas para ela lavar roupa, ela vai lá, ela toma banho, ela faz o que ela quiser. Eu ajudo assim da maneira que eu posso. Todas as vezes que ela procurou, que eu sou testemunha, que eu já vi ela várias vezes procurando águas, é porque morou outras pessoas aí no fundo e fizeram uma dívida com a Águas. Tem uma dívida no valor de 4 mil. E a Águas quer que pague essa dívida para poder abrir uma conta no nome da Márcia, sendo que nem da Márcia é a conta. E mesmo em meio à simplicidade de uma vida humilde, cheia de problemas, a Márcia não reclama, vive os dias com esperança. E só tem um pedido. Ter a minha água. Ter, molhar minhas plantas, sem precisar ficar regulando. Deixar meus netos brincar na água. Que a água vai ser minha. O futebol nasceu na Inglaterra, mas virou uma verdadeira paixão entre os brasileiros. E uma identificação tão grande que nasceu aqui no Brasil, uma vertente do esporte. É o futebol de botão. Vai no peito, na raça, na velocidade, brigando, escapou, pode fazer o gol, passou pelo goleiro, vai fazer o gol, chutou, é fogo, é gol! No futebol de botão, oficialmente conhecido como futebol de mesa, o praticante se sente um verdadeiro jogador. Aqui os sonhos viram realidade e o praticante pode escalar os maiores craques do mundo da bola. A modalidade nasceu em 1930 e encanta gerações até hoje. Essa turma se reúne toda semana na Praça São Salvador, no Rio de Janeiro. E se alguém duvida que é um esporte, a resposta está na ponta da língua. Botão é esporte, claro que é. Demanda tudo que um esporte precisa, capacidade de percepção de jogadas, desenvolvimento de estratégia, tudo é fundamental isso, não tem dúvida disso. E assim como acontece no futebol profissional, por aqui todo mundo também é um técnico. E a preparação da bola, que eu acho que é o mais importante. Quando você prepara bem a bola, a tua chance de fazer gol é muito boa. Talvez seja essa o grande segredo da maioria dos jogadores de sucesso. E quem começa a praticar não quer parar mais. Eu, porque tenho desde criança, eu devo ter uma média de uma coleção de 70, 80 de tudo que você possa imaginar, até de coco, botões de acrílico, botões de ficha de ônibus. Nós às vezes confeccionamos os nossos próprios botões.
O espaço é democrático, não há restrição de idade ou sexo. É um esporte que eu acho que é aberto para qualquer, né, para todos os gêneros, porque é tão delicado, né, você conseguir o espaço, a precisão de colocar o dadinho ali no gol, é uma questão de delicadeza, até muito maior do que força, né. Em ano de Copa do Mundo, os botonistas buscam mais adeptos para o esporte. A ideia é manter a grandeza do futebol em miniatura. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.